Esperar é uma habilidade desenvolvida com o tempo. E apesar de parecer simples para um adulto, às vezes é muito difícil para a criança se planejar em relação ao futuro. Ela acaba sofrendo com essa expectativa de algo que ela ainda vai acontecer ou item que ela ainda vai receber. É difícil para a criança se planejar, se projetar para o futuro. Ainda mais quando não tem previsibilidade nenhuma. É o tempo que ela precisa esperar para ter aquilo que ela quer. Não dá para a gente exigir de uma criança que ela apresenta uma dificuldade exacerbada, que ela fica esperando horas ou dias aguardando de forma adequada alguma coisa acontecer. É importante identificar qual o nível de tolerância da criança e iniciar um treino a partir do seu limite. Esperar é um comportamento extremamente necessário na vida cotidiana. A gente precisa esperar quando a gente está numa fila, durante uma brincadeira que é necessário compartilhar os brinquedos, ou até mesmo antes da terapia, da consulta médica, ou enquanto o lanche fica pronto. Algumas pessoas que estão no espectro autista podem apresentar algum tipo de dificuldade em esperar, porém esse comportamento ele pode ser aprendido. A gente pode ensiná-las a esperar em determinados contextos, nos quais é necessário essa paciência. Agora eu vou explicar como é que funciona o procedimento. Você vai precisar selecionar o item reforçador da criança, ou seja, você vai escolher um objeto, alimento ou item que a criança goste muito, muito mesmo. Você vai deixar a criança com o item, você vai entregar o item para a criança dentro de um determinado período, né? Esse período tem que ser curto. Na sequência você vai pedir esse item de volta. Por exemplo, você pode dizer assim, minha vez, ou me empresta, volta já. Talvez a criança ela não queira devolver o objeto. Se a criança resistir e entregar, você vai ter que ir lá e tirar dela. Mas calma, não é simplesmente retirar grosseiramente das mãos da criança. Você precisa fazer isso da maneira mais tranquila possível. Por exemplo, você pode brincar com ela, você pode dizer, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar, no tom de brincadeira. E você pode até fazer cócegas nela quando ela tentar pegar o item de volta. Inicialmente, quando você estiver com o item, a criança ela pode ficar bastante nervosa, irritada e tentar pegar de alguma forma o item da sua mão. Você vai ter que pedir para ela esperar sentada. Você pode dizer alguma coisa do tipo, daqui a pouco eu devolvo, ou tem que esperar mais um pouco, está quase acabando. Passando esse tempo estipulado para a atividade, você vai devolver o item reforçador para a criança e não se esqueça de elogiar. Você pode dizer, muito bem, você esperou. Estou muito feliz por você, isso aí, garotão. Será necessário o uso de algum cronômetro para marcar o tempo estipulado para a atividade. Esse treino ele precisa se repetir algumas vezes ao longo do dia para que a criança ela comece a entender que apesar de perder acesso ao item reforçador, em algum momento esse item vai ser devolvido. Gradualmente, essa ansiedade que a criança tem, ela pode diminuir. Mas o começo a gente precisa ser feito de forma bastante planejada e sistemática. É importante que o procedimento ele seja registrado. Por exemplo, a criança está brincando com algum objeto, né, preferido. Daí o pai ou a mãe vai lá e solicita que a criança entregue o objeto. A pessoa pega o objeto e permanece com ele pelo tempo estipulado. Exemplo, eu estipulei 10 segundos e após esse tempo de 10 segundos eu vou lá e devolvo o objeto para a criança. Não esqueça de elogiá-la depois por ela ter esperado. O aplicador ele deve marcar o ponto no protocolo toda vez que a criança ela tentar levantar para pegar o objeto de volta. Pode ser que ela tente levantar uma vez, duas vezes, 5 vezes, 10 vezes. Toda vez você vai lá e coloca um ponto, uma bolinha, um círculo, cada vez que ela tentar levantar. Sobre o protocolo de registro, ele é um protocolo de registro de ocorrência e de resposta. O aplicador ele deve colocar o nome da criança, colocar o nome dele e também a data que a atividade foi feita. Além disso, o aplicador ele deve escrever qual foi o item, o recurso que está sendo utilizado. Exemplo, você usou celular, carro, livro, tablet, enfim. Abaixo de tentativa, o aplicador ele vai marcar um risco para cada tentativa que foi realizada com a criança. Por exemplo, essa atividade, esse procedimento, ele pode ser feito várias vezes. 5 vezes, 2, 3. Então, cada tentativa ele vai colocar um risco. Se eu, por exemplo, eu fiz 5 vezes. 5 vezes de 10 segundos, cada uma delas. Foram 5 esperas de 10 segundos. Nesse caso, você deve ter 5 riscos no protocolo embaixo do nome tentativas. Durante o período de espera, o aplicador ele deve fazer um risco pequeno abaixo de quantas vezes a criança ela levantou. Sempre que a criança ela tentar levantar para pegar o item ou sair da atividade. No final da atividade, você conta quantos riscos ela fez. E assim a gente vai ter o número de vezes que a criança ela tentou levantar durante aquela atividade.
A sugestão é começar por poucos segundos. Exemplo, 10 segundos. E ir aumentando gradativamente o tempo até chegar a 10 minutos ou mais. É indicado a realização de 3, 4 ou 5 tentativas de ensino por dia. Outra sugestão é utilizar uma pasta para organizar os seus registros, para a gente sempre ter aquele dado que vai ser muito importante no futuro. O critério de aprendizado é considerado que a criança que aprendeu o comportamento de esperar quando ela é capaz de esperar sentada por 10 minutos, levantando no máximo 2 vezes nesse período e voltando a sentar imediatamente após o aplicador ou a pessoa que está realizando aquela atividade com ela solicitar que ela sente e espere. Até atingir o critério de aprendizagem, o educador ele deve fazer o registro diariamente, todos os dias. Após a criança ela ter compreendido, apreendido essa habilidade de esperar em situações estruturadas de aprendizagem. Você deve parar de registrar no protocolo e se preocupar em ensinar a criança em outros ambientes, diferentes de onde as atividades começaram. Exemplo, em uma fila para um brinquedo, supermercado, farmácia, uma festa ou em um consultório médico. Além disso, preocupe-se também em manter esse comportamento aprendido, né? A gente demorou tanto para ensinar a criança, então continue solicitando sempre que for necessário e possível. Eu espero de coração que esse vídeo tenha sido útil para você e não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Se não for inscrito no meu canal no YouTube, vai lá, não custa nada, se inscreve e dá essa ajuda. Muito obrigado e até o próximo vídeo.